Eu me chamo Eri Bornstein e vou fazer a apresentação do trabalho sobre a análise das tensões residuais geradas no torneamento do aço ferramenta AISI-H13. A orientadora desse trabalho é a professora Maria Cindra Fonseca. Antes de tudo, é importante passar sobre os tópicos que serão abordados nessa apresentação. Nele, veremos a motivação e objetivos, introdução, materiais e métodos, resultados esperados e cronograma de atividades. A motivação principal é entender o impacto das tensões residuais na usinagem do aço AISI-H13. Tensões residuais são aquelas tensões autoequilibradas que se apresentam em materiais quando não há aplicação de forças externas ou gradiente de temperatura. As tensões residuais apresentam impactos físicos e mecânicos em um material, podendo impactar em falhas e também tendo parcela importante no cálculo da vida em fadiga de um material. Portanto, os objetivos são analisar essas tensões residuais e ver seus impactos, ver como a ferramenta de usinagem se desgasta nos procedimentos, também fazer uma análise de rugosidade pós-usinagem e, de certa forma, ver quais parâmetros de corte são mais importantes e impactam mais nesses parâmetros. Bom, o aço estudado é o aço AISI-H13, que é um aço ferramenta de trabalho a quente, muito utilizado como matriz de forjamento e aplicado para execução de punções. Como elemento de liga, ele tem o cromo e molibdênio. Esse aço apresenta alta dureza sem perder tenacidade quando temperado e revenido, sendo ótimo para esse tipo de aplicação. Falando agora sobre as tensões residuais nesse material, elas podem aparecer através de usinagem, soldagem, tratamento térmico. Além disso, a ferramenta de corte comumente utilizada para esses materiais são as ferramentas que podem trabalhar com alta dureza, ponto que será abordado posteriormente. As tensões residuais, como falado anteriormente, existem nos materiais em condições de ausência de carregamentos externos e gradientes térmicos. A medição nesse trabalho será feita por tensometria por difração de raio-x, utilizando o método seno ao quadrado de Psi. Esse método é uma derivação da lei de Bragg, utilizando feixes paralelos de raio-x, estudando como eles difratam nos planos cristalinos dos materiais. Ainda vale falar que as tensões residuais são resultados de tensões aplicadas e tensões residuais no material, como mostrado no gráfico aqui à direita. Elas podem ser trativas ou compressivas, tendo predomínios de tensões trativas ou compressivas, dependendo se há predominância térmica ou da usinagem em um procedimento de usinagem, por exemplo. Nessa imagem, temos um exemplo de como funciona o torneamento. O torneamento é um procedimento comumente utilizado na indústria, ideal para usinar peças cilíndricas e também é bastante popular por ter uma alta taxa de produção, comparado com outros métodos de usinagem. No trabalho específico, como estamos tratando do aço AISI-H13 temperado e revenido, com uma dureza de cerca de 53 Rockwell, vamos tratar especificamente do torneamento duro, que é qualquer torneamento em materiais acima de ao menos 45 Rockwell, com o limite inferior para essa definição, né? Sobre a análise de rugosidade, veremos rugosidade média e rugosidade total. A rugosidade média tem a ver com a média de rugosidade entre o pico e o vale das ondas, e a rugosidade total, a diferença entre o maior vale e o pico presente na superfície da nossa peça. Chegando em materiais e métodos, aqui vamos falar mais a fundo do nosso material estudado, tendo aqui uma tabela mostrando a composição em peso dos elementos que compõem nosso material. No caso, vamos tratar de duas barras cilíndricas, com 70,3 e 68,7 mm, respectivamente.
As propriedades mecânicas delas serão definidas em fases posteriores do trabalho. A análise de tensões residuais, como falado anteriormente, vai utilizar o método seno ao quadrado de psi, usando o analisador de tensões X-Stress 3000. Na figura aqui à esquerda, temos o analisador de tensões, o software que faz essa análise e o corpo de prova analisado. No caso, ele é só um exemplo, visto que a peça ainda não foi usinada e preparada para o processo de análise. Na direita, temos um esquema do polimento eletrolítico, que é utilizado para a medição de tensões residuais em camadas subsuperficiais da peça. Quanto aos resultados esperados, nós buscamos entender como as tensões ocorrem e o impacto do tipo de usinagem e dos parâmetros de usinagem na sua formação. O mesmo se aplica às rugosidades. Além disso, há a intenção de fazer uma análise estatística utilizando o ANOVA, buscando entender quais dados são mais importantes e ver o desvio padrão de sua apresentação. Além disso, haverá a variação da ferramenta de corte, utilizando insertos de metal duro e de nitreto cúbico de boro, buscando entender como essa mudança impacta nos pontos citados anteriormente. Aqui é apresentado o cronograma de atividades, que no mês de julho será feito tratamento térmico das amostras, para que em seguida, no mês de agosto, possa ser feito o torneamento. Em seguida, será feita a análise de tensões residuais e de rugosidade. Posteriormente, pode-se fazer a análise de desgaste da ferramenta. Em seguida, faremos a análise estatística usando a ANOVA, também uma análise de imagem, buscando prever as tensões residuais e, se possível, utilizar redes neurais artificiais para entender como o desgaste ocorre e prever a formação de tensões residuais e de rugosidade. Muito obrigado pela atenção.